Garotada, quando eu digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, o que são isso? Vocês diriam que são letras. Não, crianças, não são letras. São fonemas. Fonemas são sons, vejam, uma linguagem é feita de sons. Sons em grego, fono, daí vem telefone, microfone, sons. Então, A, B, C, D, E, F são sons, são fonemas. Letra é o que eu escrevo. A letra é o que a gente escreve. A letra é um fonema escrito, é a marca escrita de um fonema. Quando a gente fala, está emitindo sons. Então vejam, isso aqui não é um som, isso aqui é uma letra. Isso aqui é a letra S. Certo, pessoal? Então vejam só. Vamos usar essa letra S na palavra sair. Vejam, essa letra representa um fonema, representa um som. O som S, sair. Esse mesmo som, esse mesmo fonema, pode ser escrito com dois S. Na palavra assim, vejam, o som é o mesmo, o fonema é o mesmo. S, fonema, um som, que eu escrevi, que eu representei por um S e agora por dois S. Mas se eu escrever aqui a palavra céu, vejam, o fonema é o mesmo, S, representado aqui por um C. E na palavra caçar, por exemplo, o mesmo fonema está representado por C cedilha. Então vejam, o mesmo fonema pode ser representado graficamente por letras diferentes. Mas vejam mais, eu poderia representar esse mesmo fonema, esse mesmo som, esse mesmo som, ainda de outra maneira, por SC. Vejam, o som é o mesmo. E esse mesmo fonema pode também ser representado por SC cedilha. Vejam, nós já temos 6 maneiras de representar o mesmo fonema, o mesmo som. Letras. Vejam, pessoal, 6 letras para representar o mesmo som. Mas eu poderia ainda usar um XC na palavra excelente. Excelente, vejam só, o som é absolutamente o mesmo. Excelente. E se eu escrever aqui a palavra próximo? Vejam, garotada, o som é o mesmo. Então, o mesmo fonema está sendo representado aqui por S, 2S, C, C cedilha, SC, SC cedilha, XC, X. E agora eu pergunto a vocês, eu vou escrever aqui a palavra xadrez. Xadrez. E me esqueci, é com S ou com Z? Xadrez. Às vezes a gente fica com essa dúvida, xadrez, rapidez, aridez, com S ou com Z? Vocês me dirão, é com Z. Mas vocês me disseram isso recorrendo à memória visual de vocês, porque o som é o mesmo. Então vejam só, pessoal, um fonema pode ser representado
de 9 maneiras, por 9 letras ou combinação de letras. Vejam a diferença entre letras e fonemas. Fonemas, isto é, sons, podem também ser representados por sinais luminosos no código Morse, por sinais com as mãos, na linguagem dos surdo-mudos. Então, uma linguagem é feita de sons, que a gramática chama de fonemas, e que podem ser representados de diversas formas, no que nos interessa aqui, na forma de letras, por letras. Vejam como a nossa ortografia é difícil. O mesmo som pode ser representado de 9 maneiras diferentes. A gente vai memorizando isso com 12 anos, com 14, com 15, com 16, e a gente forma a nossa memória visual. Mas o estrangeiro que chega aqui com 40 anos não consegue aprender a falar português. É muito difícil. As línguas da latina são muito difíceis. Mas vejam outro fato, garotada. Vejam outro fato. O que é isso? Bom, isso aqui é uma letra. É uma letra. Um X. Agora vejam bem. Essa letra representa um fonema na palavra exame. Um fonema que poderia também ser representado pela letra Z, é um Z. Mas na palavra máximo, essa mesma letra representa um fonema diferente, o fonema S. E na palavra xarope, por exemplo, essa mesma letra representa um fonema diferente, que a gente às vezes escreve com CH, é um X. E na palavra táxi, vejam só, na palavra táxi, essa mesma letra representa um fonema diferente, que nós poderíamos talvez representar também por um C seguido de um S, táxi. Então vejam, garotada, ó, uma letra, algumas letras podem representar fonemas diferentes, diferentes sons. E o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. É muito importante a gente ter bem claro o que é uma letra e o que é um fonema. Porque vejam só, vamos escrever aqui a palavra guerra. Vejam, eu tenho uma letra, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E quantos fonemas são? Guerra, G, E, R, A. São 6 letras, mas apenas 4 fonemas. Vamos escrever aqui agora a palavra ritmo. Ritmo. Quantas letras eu tenho? Vejam, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas na pronúncia da linguagem coloquial, nós inserimos mais um I aqui, para ficar mais fácil, e dizemos ritmo, o ritmo. Então, essa palavra tem 5 letras. Mas na pronúncia da linguagem coloquial, nós emitimos 6 fonemas. Vejam então, algumas palavras têm mais letras do que fonemas, outras têm mais fonemas do que letras. Então é muito claro é muito importante ficar bem claro na cabecinha de vocês o que é um fonema, um som, a linguagem é feita de sons, e uma letra, que é a representação gráfica de um fonema. Letra é o que se escreve, fonema é o que se ouve. Essa aqui é a prova da URGS desse ano, garotada, ó, 2020. Questão 22. Questão 22 são 4 afirmações que podem ser falsas ou verdadeiras. A primeira afirmação diz: as palavras linguística humana
e cognitivo, obviamente, são palavras que eles tiraram do texto, tem mais letras do que fonemas. Nós vamos olhar agora e veremos se é falso ou verdadeiro. A palavra humana, por exemplo, humana, que é uma das três, para ficar mais fácil e mais simples aqui. Vamos apagar isso aqui primeiro. A palavra humana, uma das três. A palavra humana. A afirmação é: a palavra humana tem mais letras do que fonemas. Claro que é verdade, porque o H inicial não se ouve. Essa palavra tem mais letras do que fonemas. E a palavra linguística. Linguística é outra das três. Também tem mais letras do que fonemas. Vamos ver. Linguística. Pessoal, aqui não há nenhuma letra muda, nenhuma letra que não se pronuncia. Então agora já não é verdade. A palavra cognitivo foi a terceira que eles colocaram nessa afirmação. Cognitivo tem mais letras do que fonemas? Não. Cognitivo. Todas as letras que estão aqui são pronunciadas. Então, essa palavra não tem mais letras do que fonemas. Então a afirmação, a primeira afirmação só é verdadeira para uma das palavras. Sendo assim, vamos considerá-la falsa. Vejam a segunda afirmação. As palavras classe, corrompida e arquitetura têm mais letras do que fonemas? Vamos ver, classe. Classe tem mais letras do que fonemas? Claro que sim. Porque fonemas são 5, ó. O K, o L, o L, Clá, o A, o S e o E. Classe. São 5 fonemas, mas são 6 letras, porque o fonema S está representado por 2 S. Então essa aqui, até aqui está certo. A palavra classe tem mais letras do que fonemas. E agora vem a palavra corrompida. A palavra corrompida teria também mais letras do que fonemas? Essa sim, ó. Só esses 2 R's aqui representam apenas um fonema. Então aqui, essa palavra também tem mais letras do que fonemas. Vamos ver a terceira. A terceira é arquitetura. Arquitetura. Essa palavra tem mais letras do que fonemas? Tem. Porque o QU, vejam só, ó, são 2 letras que representam apenas um fonema. Então a segunda afirmação é verdadeira. Agora vem a terceira. Eu até não vou continuar com a questão que vocês por enquanto não têm no livro de vocês, mas só para mostrar, garotada, que a URGS está cobrando isso. A todo momento. Todos os anos. É uma questão que pergunta se as palavras têm mais letras do que fonemas ou têm mais fonemas do que letras. Bem, então, vamos aprender bem isso. Vamos aprender isso com todo cuidado. Vocês já viram até agora que, claramente, a diferença entre letra e fonema. Fonema é o que se ouve e letra é o que se escreve. A partir daí, no livro de vocês, nós estamos, garotada, ó, na página, vamos ver aqui, na página 15 do nosso livro. Fonemas, letras, vocês aqui estão preenchendo. Um fonema pode ser representado por várias letras e algumas letras podem representar mais de um fonema. Bom, agora, pessoal, vem alguns conceitos básicos que a gente precisa lembrar bem.
o que são sílabas, o que são grupos vocálicos, o que são dígrafos, o que é a diferença entre grafia e linguagem coloquial. Então vamos lembrar, porque a URGS cobra muito isso, tá? No momento em que vocês já viram com clareza que letra é o que se escreve e fonema é o que se ouve, nesse momento você já tem meio caminho andado. Agora ficou mais fácil. Então, fonema é um som, letra é o que eu escrevo, é a representação gráfica de um fonema. Claro que vocês sabem o que é uma sílaba. Uma sílaba é um fonema, porque a sílaba pode ser formada por apenas um fonema. Vejam, ó, idade. A primeira sílaba é formada por um fonema, apenas um som. A segunda por dois. E é claro que as sílabas formadas por 3 ou 4 letras, enfim. Bom, sílaba é uma letra ou um conjunto de letras enunciado na mesma emissão de voz. Idade. A gente soletra as sílabas com facilidade, vai soletrando de ouvido. Sílaba. Bom, sílaba não há dificuldade. Agora, grupos vocálicos, pessoal, grupos vocálicos. Isso aqui os vestibulares cobram. O que são grupos vocálicos? Bom, grupos vocálicos são uma sequência de vogais uma ao lado da outra. E elas se dividem em... Eu estou acostumado com giz, então aqui fica mais difícil um pouco. Elas se dividem, pessoal, em ditongos, hiatos e tritongos, grupos vocálicos. Ditongo, pessoal, ó, di é 2. O que são ditongos? São duas vogais na mesma sílaba. Vejam, pessoal, vamos dar exemplo aqui, ó. Pai. Aqui nós temos duas vogais na mesma sílaba. Pai. Isso é um ditongo. Vamos ver outros ditongos. Leite. Vejam, na primeira sílaba nós temos um ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Vejamos outros, pessoal. Paulo. O meu nome, vejam, duas vogais na mesma sílaba. Isso são ditongos, duas vogais na mesma sílaba. Pessoal, hiatos são duas vogais em sílabas separadas. Vejam, duas vogais, uma ao lado da outra, podem não estar na mesma sílaba. Vejam, em canoa, essas duas vogais não estão na mesma sílaba. Canoa. É nítido que há, né, pessoal, aqui uma separação. Canoa. Aqui, isso é um hiato. Duas vogais que não estão na mesma sílaba. Vejam, na palavra ruído, essas duas vogais, o U e o I, não estão na mesma sílaba. Ruído. Ruído. Vejam, isso aqui é um hiato. Na palavra coelho. Coelho, vejam, duas vogais que também não estão na mesma sílaba. Isso, pessoal, é um hiato. Hiato, então, são duas vogais que não estão na mesma sílaba. A gente percebe isso, é claro, de ouvido. Obviamente, todas as palavras que apresentam a mesma vogal uma ao lado da outra, palavras como coordenada, por exemplo, vejam, coordenar, aqui estão dois Os, um ao lado do outro. Veemente, aqui estão dois Es, um ao lado do outro. Caatim, agora seriam dois As. Xiita seriam dois Is. É óbvio que duas vogais iguais, uma ao lado da outra, formam sempre um hiato. Então vamos lembrar, ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Hiato são duas vogais em sílabas diferentes. E tritongo?
Tritongo, pessoal, são 3 vogais, é muito raro em português isso, mas 3 vogais podem eventualmente estar também na mesma sílaba. Vejam, Uruguai. Uruguai são nitidamente 3 sílabas. Uruguai. 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 3 vogais na mesma sílaba. Esse é um fenômeno que ocorre raramente. Também vai aparecer muito raramente numa prova de vestibular. Mas ditongo e hiato vocês têm que lembrar bem. Ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. Hiato são 2 vogais em sílabas diferentes. Vou falar um pouquinho mais sobre ditongo. Vamos fazer assim, garotada, ó. Deem uma olhadinha no livro de vocês. No livro está escrito ali, ó, ditongo, hiato, ditongo, hiato e tritongo. Então, vejamos ali, ó. Vou pegar algum exemplo que aparece ali. Ditongo. Chapéu. Está aqui o ditongo, pessoal, lá. Chapéu. Herói. Aqui está o ditongo. Pai. A palavra que a gente já tinha ali. Pessoal, vejam bem. Chapéu, herói e pai. 2 vogais na mesma sílaba. É claro que a primeira delas é mais forte. Pai, herói, chapéu, a primeira é mais forte. Então nós temos aqui um ditongo decrescente. A primeira se ouve mais fortemente do que a segunda. Esse é um ditongo decrescente, porque a primeira letra é mais forte, a segunda mais fraquinha. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra tranquilo, vejam aqui, nós também temos um ditongo. Tranquilo. Aqui está um ditongo. A palavra 50. Aqui também está um ditongo. Vejam, pessoal, que aqui a segunda letra aqui é mais forte, ó. Tranquilo, tranquilo. 50, a segunda vogal soa mais fortemente. Então esse é um ditongo crescente. Ditongos crescentes, ditongos decrescentes. Ditongo crescente, se a primeira letra é vogal e a segunda é semivogal. Ditongo decrescente, o contrário, a primeira é semivogal e a segunda é vogal, ela é mais forte. O som aumenta no ditongo crescente e obviamente diminui no ditongo decrescente, tá? Então, ditongo, tritongo e hiato, isso aí são conceitos que vocês têm que conhecer, porque de vez em quando o pessoal pergunta, tá? Agora, fundamentalmente, o que mais vocês têm que lembrar, pessoal, é aquele primeiro conceito, o conceito de fonema e letra, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer, porque todos os anos aparece na prova da URGS algo, uma perguntinha a respeito de fonemas e letras. Já vimos então que fonema é um som e letra é o que eu escrevo no quadro. Letra é a forma gráfica de um fonema. Então, como a gente viu, pessoal, em algumas palavras há mais letras do que fonemas. Aqui eu tenho uma letra, 2, 3, 4, 5, 6. E fonemas são apenas 4. Ó. G, o E, G, E, o R e o A. Guerra, 4 fonemas e 6 letras. Em outras palavras, ocorre o contrário. Nós, em ritmo, temos 5 letras, mas na pronúncia da linguagem coloquial, a gente insere um I aqui, para evitar o grupo vocálico, porque o grupo consonantal é mais difícil de pronunciar, então a lei do menor esforço me leva a colocar um izinho aqui, o ritmo. Então aqui eu tenho 5 letras, mas na pronúncia da linguagem corrente eu tenho 6 fonemas. Isso aqui vocês não podem esquecer, a diferença entre
letra e fonema. Tá, garotada? Letra e fonema. Letra, fonema é um som e a letra é o que eu escrevo no mago. A letra é a representação gráfica de um fonema. Bom, agora tem um último conceito que eu quero lembrar para vocês, que caiu na prova do ano passado. O conceito gramatical de dígrafo. Dígrafo. Pessoal, vejam, ó, dígrafo. Di é 2. Uma palavra dissílaba, uma palavra com 2 sílabas. Grafo é aquilo que eu escrevo. Então, dígrafo são 2 letras. 2 letras que representam apenas um som. Vejam só, pessoal, na palavra assim, os 2 S representam apenas um som. Na palavra descer, o S e o C representam apenas um som. Isso aqui é um dígrafo, ó. 2 letrinhas que representam apenas um som. Na palavra desça, o S e o C cedilha representam apenas um som. Na palavra excelente, o X e o C representam apenas um som. Excelente. Isso é um dígrafo. Pessoal, na palavra quilo, o Q e o U são 2 letras que representam apenas um som. Isso é um dígrafo. Na palavra seguir, o G e o U representam apenas um som. Isso são dígrafos. O CH é um dígrafo. O LH é um dígrafo. O NH é um dígrafo. Dígrafos, então, ó, 2 dígrafos são 2 letrinhas, pessoal, que representam apenas um som. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um primo que se chama Ubiratã. Eu fui escrever uma carta para ele e não me lembrava mais se o nome dele se escrevia no final com A, tio, ou com AN. Será que alguém de vocês conhece um cara chamado Ubiratã, um nome estranho, para me ajudar? Será que Ubiratã se escreve com, né, pessoal, uma hipótese, com tio ou com N, Ubiratã? É difícil de saber, porque a pronúncia é rigorosamente a mesma. Ubiratã. Então, pessoal, vamos supor, para raciocinar, que o Ubiratã se escreva assim, com A e um tio. Vejam, essa letra aqui representa, vejam só, na verdade, vamos contrário, vamos escrever o Ubiratã com A e N. Essas 2 letras representam apenas um som. Isso aqui é um dígrafo. Esse dígrafo, pessoal, ó, aparece em palavras como longe. Vejam, longe, lindo, venda. O que eu tenho aqui, pessoal? Vejam só. Eu tenho 2 letras que representam apenas um som. Longe é um O nasal, lindo é um I nasal, venda é um E nasalizado. É apenas um som, é apenas um fonema. Um fonema representado por 2 letras. Esses fonemas, que consistem, pessoal, numa vogal seguida de N ou de N com, se chamam fonemas nasais. Nasais, vejam só. Nasais, porque o N e o M, colocados depois de uma vogal, não são fonemas. São símbolos de nasalização. O N e o M só são fonemas
no começo da sílaba. Claro, pessoal, ó, no começo da sílaba o N se ouve, ó. Menino. E o N também, ó. Eu ouço o fonema. Ni. O N e o N no início da sílaba são fonemas. No final da sílaba são apenas símbolos de nasalização. Então toda palavrinha que termina por N, ou que tem no final da sílaba o N ou o M, tem um ditongo nasal. Um ditongo nasal. Tá ok? Então é isso, garotada. Tá? Muito importante a fonética, ou seja, a parte da gramática que estuda os sons da linguagem, é muito importante, aparece na prova. Mostrei para vocês uma questão da prova desse ano, perguntando se uma palavra tem mais letras do que fonemas ou tem mais fonemas do que letras. Isso é muito comum, é muito frequente na prova da URGS. Tem que ficar bem claro isso, a gente vai continuar. E vocês têm agora aqui, vejam só, na página 15 do nosso livro, a teoria, e a partir da página 16, vocês têm, garotada, ó, vários testes, a maioria da URGS. E a seguir, a resposta de todos eles. Então, a complementação dessa aula, vocês vão me ajudar, são os testes que aparecem nas páginas seguintes. Tá ok, garotada? Por enquanto é isso.